Daí, pessoal, mais uma resolução. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por. Bom, então, rapidamente um resumo. Eu tenho uma certa quantidade de líquido aqui em T1, num certo nível, né? Numa certa altura. E aí, esse líquido, ele, através de uma bomba, é, de certa maneira, puxado e jogado para um aerador. Ou seja, eu vou colocar ar dentro dessa mistura, dentro desse líquido. Colocando o ar dentro desse líquido, o volume aumenta pela colocação desse ar. E aí, novamente, esse líquido já de certa maneira um pouco aerado, segue o fluxo, vai para um segundo aerador, onde é jogado mais ar nessa mistura, portanto com um novo aumento de volume, e aí depois esse líquido, que foi aerado duas vezes, é jogado para um tanque T2. Então o que acontece? Como esse líquido vai sofrer dois aumentos sucessivos pela colocação de ar, eu tenho que tomar o cuidado para que eu não tenha muito volume dentro desse primeiro tanque, de forma que quando eu tenho os aumentos por colocação de ar e jogo dentro desse T2, para que não haja um extravasamento de líquido, por se tratar de um volume maior do que esse tanque suportaria. Então é mais ou menos isso. Então ele pede que eu relacione a altura de saída, né, a altura do tanque T1, em relação à altura de chegada ou à altura do tanque T2. Então mais ou menos é isso que o problema se propõe. Uma questão até bem bonita, né, uma questão bem interessante aí, trabalhando com função e também com volume de prisma reto de base retangular, volume de paralelepípedo. Bom, então vamos para a resolução. Eu vou começar aí a colocar os dados, né? Diz que esse tanque, ele tem uma certa altura. Eu não vou colocá-lo até em cima, né? Não vou usar o volume completo desse tanque. Eu vou supor que esteja nessa altura. E essa altura, como ele mesmo fala, é uma altura X, né? A altura do T1, denotada por X. Então aqui eu tenho uma altura X de líquido. E ele vem para o T2, também aqui eu vou colocar um limite, né? Um pouco abaixo da borda aqui. E vou dizer, deixa eu melhorar aqui o desenho. Vou dizer que esta altura aqui da coluna, né, de líquido no T2, com o seu aumento já sendo sobreposto no volume inicial, eu tenho a altura aqui Y. Ok. Ainda diz que nesse T1, que diz que volume de líquido aumenta 15% em A1, então deixa eu colocar isso aqui até numa outra cor. Olha só, esse aerador aqui faz um aumento de 15%. Então, vou colocar assim na forma de um esquema. Mais 15% no volume. Segue o fluxo desse sistema. E aqui no aerador A2, eu tenho um novo aumento de volume, agora de 10%. Estou lendo isso aqui, ó. A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. E depois o aerador A2, que gera para mim um aumento de volume em 10%. Ok.
vamos para as medidas. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C. Vou começar a usar cores aqui. Vai ficar colorido isso. A base T2 tem do T1 tem comprimento C e largura L. Os tanques aqui, pelas medidas que eu estou observando, eles não estão muito de acordo. O desenho não representa muito as medidas que são dadas no problema, mas o desenho ele é só um esquema, então não importa. Eu não vou seguir o desenho, vou seguir as informações do corpo da questão. Então diz que T1 tem comprimento C e largura L. Então vou chamar isso aqui de comprimento C. E a largura aqui, ó, eu vou chamar de largura L. Ok. E a altura do líquido aqui, né, x. Já o T2 tem comprimento C sobre 2, então nota que esse comprimento aqui é maior, ó, mas mesmo assim eu vou chamar isso aqui de C sobre 2. E a largura é 2L. Porque a largura é praticamente a mesma lá do outro, mas eu vou chamar aqui 2L é o dobro da largura. Então o comprimento se reduz à metade e a largura ela é multiplicada por 2. Muito bem. E aí depois, da ação, se derramamento de líquido em T2, responsável, relação entre as alturas. Bom, uma coisa que eu observo nesse exercício é que o comprimento ele foi dividido por 2. E a largura ela foi multiplicada por 2. Como a área da base aqui é comprimento vezes largura, seria aqui ó, C vezes L. E aqui seria C sobre 2 vezes 2L, observa que a área da base das duas figuras é a mesma, né? CL. Se eu cancelar aqui, ó, 2 e 2, também resulta CL. Então, na realidade, a área da base é a mesma. Eu poderia, então, pensar neste raciocínio, né? Que vai ter essa interferência de 15% e 10%, ela interfere aonde? Na altura, já que a área da base é a mesma. Mas isso é um raciocínio já mais apurado, né? Um raciocínio mais elaborado. Eu não vou fazer por essa elucidação. Vou fazer a resolução mais típica, né? A resolução vai ficar um pouquinho mais longa, mas vai ficar mais típica. Então eu vou colocar assim, ó. O volume inicial aqui, que eu vou chamar aqui de V1, o volume nesse tanque 1, volume de paralelepípedo, o produto das três dimensões, C vezes L e vezes a altura do líquido vezes x. Tá aí o volume 1. O volume 2, ele sofre dois aumentos, né? O volume 2, que seria do tanque T2, é o volume 1, sai daqui, então é CLX, é o volume 1, com mais 15%, e depois ainda se sobrepõe mais 10%. Então o V2 ele é o volume 1, dá para dizer que V2 é igual ao V1 mais 15% e mais 10%. Então esse é o V2. V1 eu já tenho ali, né, num formato algébrico, CLX. Então é CLX mais 15% mais 10%. Como é que eu escrevo matematicamente esses aumentos sucessivos aí de 15% e 10%, respectivamente? Então, eu vou dizer que V2 é o V1, C vezes L vezes X. E aí eu quero dar um aumento de 15%. Como é que eu faço? Como é que eu dou um aumento de 15% em alguma coisa? Eu multiplico por 1,15. Multiplicar por 1,15 é dar um aumento de 15%. Por quê? Porque é 1 mais 0,15. 1 é 100%, é o todo, é o inteiro, e 0,15 é o mesmo 15 sobre 100, ou seja, 15%. Então, eu tenho 100%, que eu já tinha do inteiro, e mais 15%. Então, nota que realmente 1 mais 0,15 retrata essa situação. Então, multiplicar por 1,15 é o mesmo que acrescentar 15%. E depois eu tenho um aumento de 10%, então sigo a mesma prerrogativa, multiplico por 1,10 ou 1,1.
1,10 ou 1,1. Então eu tenho o volume 1, que é CLX, com um aumento de 15% e também com um aumento de 10%. Ok. Então eu tenho que V2 ficou igual CLX, C vezes L e vezes X, que é o V1, vezes, aí eu vou multiplicar 1,15 multiplicando por 1,1. Vou fazer isso no rascunho aqui. 115 vezes o 11. Uma vez o 5, 5, uma vez 1, uma vez 1, 1. Uma vez 5, 5, uma vez 1, 1, uma vezes 1, 1. 5, 6, 2 e 1. Como é 1,15 e 1,1 são duas casas mais uma casa, são 3 casas decimais, ajustando a vírgula com 3 casas, eu fico com 1,265. Então aqui eu tenho vezes 1,265. Então isso é o V2. Mas nota que o V2 eu também posso escrevê-lo usando o volume do sólido, o volume do tanque T2, que é o produto das 3 dimensões. C sobre 2 vezes 2L e vezes Y. Então eu posso fazer o produto das 3 dimensões. Então tenho C sobre 2 vezes 2L e vezes Y. Então nota que isso também é V2. Posso aqui estabelecer o cancelamento desse 2 que divide com esse 2 que multiplica. E eu tenho aqui CLY. Então V2 também pode ser expresso como C vezes L e vezes Y. Deixa eu melhorar isso aqui. C vezes L vezes Y. Então, nota que o V2 tem 2 formatos de expressão. V2 é o mesmo que CLY e V2 é CLX que multiplica 1,265. Então, esses dois formatos, essas duas expressões, elas se equivalem, já que elas resultam V2. Então, vou estabelecer isso. Eu vou dizer que C vezes L vezes o X e vezes 1,265, isso é V2, é igual ao outro formato de V2, que é C vezes L vezes Y. Nota que esse CL aqui está multiplicando o lado direito, está multiplicando o lado esquerdo, eu posso cancelar. Ou ainda, eu posso colocar C vezes L vezes X vezes 1,265. Vou fazer isso de forma bem devagar. Divide por CL. O que eu estou fazendo? Isolando o Y. Por quê? Porque eu observo que todas as alternativas, ó, ele mantém o Y em isolamento, o Y isolado. Então, estou encaminhando para um formato aí da alternativa. Estou isolando o Y. Cancelamento, como já vimos antes. C com C, L com L. E aí, x vezes 1,265 é igual a y. Ou ainda, y é igual a 1,265 que multiplica x. Isso eu observo na alternativa A. Ok? Então, está aí um formato resolutivo para essa questão. E nessa lâmina eu vou estabelecer uma segunda resolução por meio de um procedimento mais aritmético e também utilizando uma técnica aí de atribuição. Então, em vez de utilizar
esse comprimento C e essa largura L, aqui C sobre 2, aqui 2L, eu vou atribuir um valor para esse C e para este L. Então, o C, lembra, né, da outra lâmina aqui, ó, comprimento e largura. Aqui era C sobre 2 e aqui era 2L. Então, eu vou pensar assim, ó, eu vou atribuir valor para C e para L. Então, vou colocar aqui o C. Comprimento, eu vou utilizar, sei lá, um valor redondo aí que me ajude. Vou usar 50. E vou utilizar para largura L, vou utilizar 10. Então, vou pensar assim, ó, esse C, vou mudar de cor aqui. C é 50, então essa medida aqui, ó, na base 50, a largura é 10. Então, aqui eu tenho 10. Lembra que a altura aqui era a altura do nível do líquido. É a altura do tanque 1, a altura X. Nesse outro, se o C eu utilizei 50, C sobre 2, 25. Então, esse comprimento aqui é metade, 25. Se aqui a largura eu utilizei 10, essa largura é o dobro, é 2L, largura 20. E a altura aqui do líquido igual a Y. Lembra que nesse aerador 1, eu tenho um ganho de 15% no volume. Isso não vai mudar. E no tanque, aí no aerador A2, eu tenho um ganho de 10% no volume. Ok. E aí eu vou para o cálculo, agora numericamente, né? O volume desse tanque 1 é o produto das três dimensões. Comprimento 50 vezes largura 10 e vezes a altura da coluna d'água dentro do tanque X. E aí eu tenho então que o volume V1 é igual a 500x. O volume V2, lembra que o volume V2, ou o volume do tanque 2, é o volume do tanque 1, é o volume de saída, com um acréscimo de 15% por aeração, e aí um novo acréscimo de 10% por uma nova aeração. Então, usando o mesmo recurso anterior, ó, é V1 com mais, isso aqui é um esquema, tá? Com mais 15% e com mais cumulativo 10%. Então, isso aqui dá para dizer que é um esquema, vou botar uma flechinha assim para mostrar que é um esquema. Então, esse V2, ele é igual ao V1, que é 500x, mais 15%. Lembra como que eu dou um acréscimo de 15%? Multiplicando por 1,15. E como que eu dou um acréscimo de 10%? Lembra? Multiplico por 1,10 ou 1,1. Então, esse volume V2 é igual a 500x vezes, aí tem esse produto, né? 1,15 vezes 1,1, que eu já fiz na lâmina anterior. Eu vou repetir aqui, não tem problema, não é um cálculo assim tão complicado. 1,15 vezes 1,1, uma vez 5, 5, uma vez 1, uma vez 1, 1, uma vez 5, 5, uma vez 1, uma vezes 1, 1, 5, 6, 2 e 1. Lembra que é 1,15 duas casas, 1,1 uma casa. E eu fico aí com 3 casas, 1,265. 1,265. Então, esse é o volume V2, é o volume do tanque 2. Não vou nem realizar esse produto, tá? Vou deixar assim por enquanto.
Eu também posso dizer que o volume V2 ele é igual ao produto das três dimensões. Eu posso dizer que é comprimento 25 vezes a largura 20 e vezes a altura da coluna da água, né, a coluna do líquido, y. E aí eu tenho que V2 é igual a 25 vezes 20, 50, 500. Eu tenho 500 vezes y. Bom, nota que eu tenho esta igualdade aqui para V2 e tenho esta outra igualdade aqui também em V2. Então, nota que essas duas expressões são iguais, né? O segundo membro da igualdade, 500x vezes 1,265 é igual a 500 vezes y. Ambos valem V2. Então, vou escrever essa igualdade. 500x vezes 1,265 é igual a 500y. Para isolar o y, jogo esse 500 dividindo, né? Eu poderia cancelar aqui direto o 500. Vou fazer aqui de forma lenta. 500x vezes 1,265. Isso dividido por 500 é igual a y. Cancelamento. 500 multiplica, 500 divide. E eu fico com a igualdade, né? X vezes 1,265 é igual a y, ou ainda y é igual a 1,265x. Mais uma vez, eu confirmo a alternativa A. Ok, tá, professor, mas se eu tivesse escolhido um outro valor de C, que não fosse 50, um outro valor de L, que não fosse 10, também daria certo? Também daria certo. Observa que o valor obtido aqui, ó, ele coincide no V2 também, ali, ó, 500 vezes o x, e aqui eu tenho também o mesmo 500 aqui aparecendo, certo? Então, nota que não importa o valor que tu atribua ali para o comprimento e para a largura, quando tu assume a metade do comprimento e depois o dobro dessa largura, não vai fazer diferença, né? O resultado vai ficar o mesmo. Claro que na atribuição se procura colocar valores que sejam mais facilitadores no cálculo, valores redondos, como eu coloquei aqui o 50 e o 10. São valores fáceis de fazer uma manipulação aritmética depois pelo andamento do exercício, ok? Então era isso, eu espero que essas duas resoluções contribuam aí no teu estudo. Fica meu forte abraço, agradeço pela visita ao canal e aí reitero, né, que as resoluções aqui no canal, elas não têm um objetivo assim, econômico, de visualização, de ganhar views, enfim. O objetivo é deixar a resolução o mais completa possível, a mais completa possível, a mais didática e onde ofereça o maior ganho dentro da tua preparação, dentro do teu estudo. Então, eu não me preocupo com o tempo que o vídeo vai levar na resolução, e quanto mais tempo o vídeo leva, menos visualizações esse vídeo terá dentro do YouTube, né? Porque sempre se procura vídeos mais curtos, então existe uma relevante perda nas visualizações pela extensão, pelo tamanho do vídeo, pelo tempo do vídeo. Mas essa não é a minha preocupação. Minha preocupação é que aqueles que resolvam estudar pela resolução do canal, que fiquem bem atendidos e que tenham um aproveitamento aí bem interessante, ok? Forte abraço e até a próxima.